Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor sabedoria. Como se explica? Como podemos explicar essa estranha condição da psique humana ou da natureza humana em manifestação existencial que parece ter uma atração para a ignorância, um estar extremamente confortável nela, um certo deleite que dela se extrai, isso é um fato, né? Nós conseguimos extrair um estranho e até nefasto deleite da ignorância. É como se a ignorância, por ser um território conhecido, e de fato é, nós nos sentimos confortáveis, aninhados nesse território por ser conhecido, e mesmo que seja um ninho cravado de espinhos, nós nele nos deitamos e sentimos um certo conforto de ali estar, né? E não saímos. Semelhante àquela história, por nós já algumas vezes mencionada, em algumas partilhas, do homem que chega na fazenda e vê um cachorro chorando, né, uivando, deitado em cima de uma moita. E pergunta ao dono do cachorro: por que o seu cachorro está chorando, uivando? E o homem diz: porque ele está deitado numa moita de espinhos. E por que ele não se levanta dali e sai? Porque dói o suficiente para ele uivar, chorar, mas não dói ainda o suficiente para que ele queira sair. Então esse é o ponto, porque talvez a ignorância não nos dói o suficiente para que nós possamos querer nos mover para além dela, para que possamos querer sair dela. Porque existem certos prazeres efêmeros que nós angariamos na ignorância e não conseguimos mais angariar na sabedoria. Então, os prazeres imediatos, os prazeres sensórios, eles estão muito ligados à ignorância. Então, quanto mais nós nos afundamos ou nos enraizamos no estado de ignorância, mais nós conseguimos usufruir desses prazeres efêmeros, sensórios, né? E nós vivemos essa eterna e constante busca de mais e mais prazeres, né? Que nos causa essa sensação momentânea de bem-estar. Momentânea, porque esses prazeres são, de fato, transitórios, se esgotam muito rápido. E à medida que um prazer se esgota, nós temos o ímpeto, o desejo de mais e mais e mais prazeres, sendo como é o prazer um saco que não tem fundo, que jamais vai ser preenchido.
Então, isso é uma verdade, né? E talvez por isso nós sentimos essa atração pela ignorância. E o que é assustador? Assustador é saber e constatar que a maioria das consciências encarnadas nessa humanidade de superfície estão muito bem, obrigado, na ignorância, que não querem se mover da ignorância. A sabedoria pode lhes bater à porta numa bela manhã de sol e pedir para entrar, e elas vão fechar a porta à sabedoria. Porque a sabedoria é desafiadora. A sabedoria exige de nós um nível de renúncia, um nível de esforço, um nível de coragem, um nível de austeridade. E nem todos estão dispostos a isto. Porque não temos como chegar à sabedoria sem visitar as nossas próprias sombras, sem trabalhar com todos esses desejos, todos esses condicionamentos, todos esses impulsos inconscientes, enfim, todo esse lixo que foi vazado quando se abriu a caixa de Pandora e que está presente na humanidade como um dinamismo contínuo. Então, nem todos estão predispostos à sabedoria, porque a sabedoria é um mergulho profundo no nosso ser. E a maioria de nós somos como patos na lagoa. O pato, ele fica muito feliz apenas na superfície. O pato não mergulha. O pato não conhece o que está no fundo. Se as pérolas estão no fundo da lagoa, o pato jamais as verá. Então nós somos meio que patos, eternamente deslizando apenas na superfície das coisas. Nesse espelho laminar das águas que reflete uma certa realidade, e nós nos fixamos nessa miragem, nessa reflexão de uma possível realidade, uma miragem de uma realidade, e não nos permitimos ao mergulho. Em tempos imemoriais, existia um grande sadhu. No tempo em que os sadhus conviviam com os devas, né, em que os portais entre os mundos eram abertos e havia um trâmite entre as dimensões, ou seja, havia uma possibilidade interdimensional muito mais acessível. Esse sadhu, ele fez austeridade, sacrifícios, orações, rogatórias, pedindo ao Senhor Shiva que pudesse dar a ele sabedoria. Ele queria ser um profundo conhecedor de todas as coisas. Ele queria ser um homem de grande conhecimento. Ele queria ver além das aparências. E um belo dia o Senhor Shiva se manifesta e aparece para ele e diz: você tem certeza do que está pedindo? Eu posso te conceder essa sabedoria, esse grande conhecimento, mas você tem certeza de que você quer isso? E ele falou: sim, eu quero, eu desejo isso. E Shiva diz: então, conforme a sua vontade, assim seja feito. E o homem atingiu um nível de conhecimento sem igual,
né? Uma percepção de todas as coisas para além do normal da compreensão humana. E passado alguns anos, o senhor Shiva recebe um impulso vindo desse mesmo homem, o invocando, o convocando, solicitando. E Shiva declina por atender novamente e mais uma vez se manifesta para o homem e pergunta para aquele sadhu: então, por que me chamastes de volta? O que desejas dessa vez? E o homem, muito aflito, respondeu: que você retire o meu conhecimento, que você retire toda essa sabedoria, me permita ser aquele homem simples que eu era antes. Mas por quê? Indagou Shiva, embora ele já soubesse. Porque depois que eu tive uma profunda sabedoria, um profundo conhecimento, todo o sentido desse mundo desmoronou. Eu vi que todas essas coisas são ilusórias, que nada disso aqui faz sentido, né? Que toda essa existência, com todos esses brinquedinhos humanos, não tem qualquer razão de ser, né? E isso trouxe para mim uma carga de sofrimento insondável, pois que já não encontro lugar nenhum no mundo que me caiba. Já não vejo mais sentido em coisa nenhuma que os homens têm por atividades comuns. E isso me mergulhou num estado de angústia, de solidão, de apartamento. Estou sempre apartado dos homens, da sociedade. Enfim, não quero mais isso para mim. E Shiva deu uma risada e retirou o conhecimento. E ele voltou a ser um homem simples, um aldeão, vivendo na sua aldeia, e, e esse fardo lhe foi retirado. Sim, por vezes a sabedoria é um fardo. Por isso é que é preciso ter coragem para penetrar o conhecimento mais profundo, porque ele vai retirar esses véus de ilusão, esses prazeres efêmeros, essa virtualidade de uma alegria que não se sustenta em coisa alguma. E por vezes nós não queremos isso. Então, talvez, inconscientemente, para aqueles que não estão preparados, o próprio ser, o próprio espírito, não permite que ela vá além do que ela pode suportar, né? E deixa que aquele ser, naquele momento, naquele transcurso existencial, ele fica, de certa forma, protegido pela ignorância. Porque ele não suportaria a luz na plenitude do seu brilho. Ele não suportaria. Por isso que é dito na tradição judaica cristã que ninguém pode ver Deus sem perecer. Porque Deus é essa luz potente e nós seríamos desintegrados nessa luz. E ninguém quer ser, digo, o ego de ninguém quer ser desintegrado. E como nós vivemos apoiados no ego ou sustentados pelo ego, nós não queremos essa luz. Nós preferimos esse jogo de meias sombras, né, de realidades crepusculares, essas luzes brandas que se misturam com sombras, e vamos caminhando. É isso aí. Gratidão. Shiva Shambhu.